Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nessa aula, irmãos, nós vamos comentar esse tema, Cristo e a nova humanidade. Nós sabemos que São Paulo, na carta aos Romanos, nos fala da relação entre Cristo e Adão. Diz aqui Romanos capítulo 5, versículo 12. Eis porque, como por meio de um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pois no versículo 15, entretanto, não acontece com o dom o mesmo que com a falta. Se pela falta de um só a multidão morreu, com quanto maior profusão a graça de Deus e o dom gratuito de um só homem, Jesus Cristo, se derramaram sobre a multidão. Também não acontece com o dom como aconteceu com o pecado de um só que pecou. Porque o julgamento de um resultou em condenação, ao passo que a graça, a partir de numerosas faltas, resultou em justificação. Se com efeito, pela falta de um só, a morte imperou através deste único homem, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão na vida por meio de um só, Jesus Cristo. Por conseguinte, assim como pela falta de um só resultou a condenação de todos os homens, do mesmo modo, da obra de justiça de um só, resultou para todos os homens justificação que traz a vida. De modo que, como pela desobediência de um só homem todos se tornaram pecadores, assim, pela obediência de um só, todos se tornarão justos. Acabamos de ler Romanos capítulo 5, de 12 a 19. Então, queridos irmãos, nós temos nesse ícone a imagem de Cristo ressuscitado, descendo à mansão dos mortos e libertando Adão e Eva, nossos primeiros pais, que estavam no Hades, na mansão dos mortos, esperando a salvação, esperando que o novo Adão, o segundo Adão, o homem novo, a recriação iniciasse. É sobre isso que nós vamos falar nessa nossa aula. E eu vou começar essa aula, nós vamos falar sobre um livro de Thomas Merton. Esse livro, O Homem Novo, foi publicado nos anos 1960, acho que foi em 61, nos Estados Unidos, e foi traduzido no Brasil, publicado em 2005 pela editora Vozes. Nesse livro, O Homem Novo, Thomas Merton faz essa reflexão sobre a relação entre Cristo e Adão. Quem foi Thomas Merton? Para quem não sabe, Thomas Merton foi um monge trapista. Ele morreu em 1968 num acidente, foi eletrocutado dentro de um quarto de hotel. Foi uma das personalidades do catolicismo estadunidense mais importantes. Ele se converteu já adulto ao catolicismo, foi nascido na França, mas imigrou para os Estados Unidos, e escreveu um livro, uma parte da sua autobiografia, escrita com o título de A Montanha dos Sete Patamares, que marcou muito a vida vocacional, a vocação religiosa nos Estados Unidos. Esse livro levou multidões de jovens para os mosteiros nas décadas de 40 e 50 do século passado. Então, Thomas Merton, um grande monge trapista, grande conhecedor da teologia, inclusive da teologia escolástica, que depois foi se tornando, já na época do Concílio Vaticano II, um pouco antes, uma grande personalidade também do diálogo interreligioso,
fez um diálogo com o budismo e também falou sobre política, escreveu sobre democracia, sobre liberdade, sobre várias coisas. Grande Thomas Merton, então, ele vai nos ajudar a trilhar esse caminho de reflexão sobre Cristo e Adão. Então, voltando para a nossa apresentação, o capítulo 1 do livro, Thomas Merton chama de A Guerra Dentro de Nós. E aqui ele fala da agonia que é a condição humana. Uma agonia não de perguntas e respostas, mas de ser e de não ser, espírito e vazio. Então ele começa a discutir sobre o que está na base do nosso sofrimento, que é a condição humana, e ele nos mostra o valor, o sentido existencial de todas as crises. A questão não é perguntas e respostas, não é que nós queremos saber, queremos entender. A questão é que nós vivemos com o confronto com o não ser, com o vazio, a falta de sentido. Ele diz, a salvação é mais do que a resposta a uma pergunta. Sair vivo de um desastre não é a resposta à pergunta, será que eu vou escapar? É interessante essa forma de dizer, né? Quer dizer, sair vivo de um desastre é flertar com o não ser, com o fim da existência, né? O que isso significa? Essa guerra dentro de nós entre a vida e a morte. Ele fala longamente sobre isso, nos mostrando então que nós existencialmente participamos daquela agonia de Jesus no Monte Calvário, no Jardim das Oliveiras, na verdade, antes do Calvário. Então, o caráter existencial do tema salvação. De fato, existe em nós, e nós podemos experimentar isso, existe em nós uma ausência, um vazio. Algo se quebrou dentro da nossa alma, né? Todos nós experimentamos isso, então tem um alcance existencial. Nós sabemos que não é da nossa essência, portanto não é essencial esse vazio. Deus não nos criou assim, mas é existencial. Foi na história, foi na nossa existência que algo aconteceu. E existencial também no sentido de que está inscrito agora na nossa natureza, né? Não é da nossa essência, mas a nossa natureza foi afetada. É o que nós chamamos de pecado original, né? E nós experimentamos isso, essa guerra entre o bem e o mal, nós experimentamos isso existencialmente. E aí Thomas Merton nos diz que a afirmação mais típica do cristianismo é essa: a ressurreição de Cristo é causa da vitória da humanidade sobre a morte. Criação totalmente nova. Então esse é o título do livro, né? O Homem Novo. Ele quer analisar esse fenômeno, esse evento do Cristo ressuscitado, no que ele influencia, o que ele influi na nossa vida, nessa condição humana quebrada que nós temos, né? Nessa falta de sentido, nessa guerra da vida contra a morte em nós. O que a ressurreição de Cristo trouxe de novo? Sem isso, quer dizer, sem a notícia de que Cristo ressuscitou e nos trouxe uma vida nova, a nossa missão se torna meramente para o progresso cultural e econômico. Vamos lembrar aqui que Thomas Merton escreve esse livro, como eu disse, naquela época, nos anos 1960, quando os Estados Unidos, ainda se recuperando da Segunda Guerra Mundial, experimentavam um crescimento econômico muito pungente e começava a se lançar no mundo inteiro como o grande policial e o grande mantenedor do mundo, né? Inclusive aqui no Brasil, nós sabemos, foi a época, um pouco depois, a época em que o regime militar brasileiro foi apoiado e acompanhado pelo governo dos Estados Unidos, né? Mandavam missões de jovens para vir ensinar higiene, alimentação, cultivo da terra, etc. Na minha cidadezinha mesmo, São José do Calçado, né, meus pais contam do impacto que foi receber um jovem
estadunidense, que foi lá ensinar essas coisas, trazer leite em pó, trazer coisas que o povo nunca tinha visto, né? Essa missão que os Estados Unidos tinham de ensinar o progresso cultural e econômico. É isso só o que sobra se nós tirarmos o evento Cristo ressuscitado do cristianismo. Então nós corremos o risco, como diz o Papa Francisco de vez em quando, né, de que a igreja se torne uma ONG, uma ONG, uma instituição filantrópica apenas. Se nós não tivermos o querigma, o anúncio cristão, o anúncio de que Cristo está vivo, que ele venceu a morte, é isso que se torna a igreja. Nós não podemos permitir, né, que nós sejamos reduzidos a isso. Mesmo, por mais que seja importante, né, é tão importante instituições como a Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteiras, mas nós não podemos nos equiparar a esse tipo de missão para o progresso cultural e econômico, né, para o progresso da saúde, do bem-estar, da educação. Nossa missão é mais ampla, bem mais ampla do que essa, né? É disso que trata o livro. Aí ele diz então que vida é algo muito maior do que simplesmente sobreviver, muito maior do que a vida biológica, né? Aquilo que o Evangelho de João chama de Zoe, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que comer de mim viverá eternamente. O Evangelho segundo João usa a palavrinha Zoe, que não é vida biológica, é vida no sentido mais plena, né? No sentido mais pleno. É a vida intelectual, moral e espiritual. Não é só a vida física, fisiológica, biológica. Só se pode dizer que a pessoa está plenamente viva quando ela se torna totalmente consciente do verdadeiro sentido de sua própria existência. Então, para nós cristãos, para saber se uma pessoa está realmente viva, não basta verificar os batimentos cardíacos ou a respiração, e nem as faculdades cerebrais, né? Não é só uma questão de pulso. A pessoa está plenamente viva quando ela tem nas mãos o seu destino, quando ela tem minimamente, pelo menos, a resposta para essas perguntas: por que existo? Por que estou aqui? Né? É necessário dar respostas, né? E essas respostas não são apenas para perguntas intelectuais, como dissemos. É uma questão de vazio e de sentido. É uma questão de ser e de não ser. Trata de algo existencial em nós. O sentido da vida não é uma coisa que descobrimos em nós. O verdadeiro sentido tem de ser revelado, tem de ser dado. Então, Merton fala aquilo que aquele psicólogo Viktor Frankl, né, que escreveu sobre o sentido, já nos falava. A vida não tem sentido. Nós precisamos dar-lhe um sentido. Né? Ela não vem com um sentido embutido nela. Né? Nós precisamos receber. Então, nesse sentido, o sentido da vida, que precisa ser dado e recebido, pode se equiparar com a graça de Deus. Nós não nascemos com a graça. A graça, nós não fomos criados com a graça. A graça é nos dada. Né? Se a graça fosse equiparada à natureza, igualada à natureza, ela deixaria de ser graça, porque não é mais dada e nem recebida. Assim também é o sentido. Nós precisamos dar sentido à nossa vida. E nós cristãos, precisamos receber a revelação desse sentido. Uma pessoa só está plenamente viva quando experimenta, ao menos até certo ponto, que está dedicando espontaneamente, de todo o coração, ao verdadeiro objetivo de sua existência pessoal. Então, aí tem a ver com a questão vocacional, né? Qual a razão, o propósito da minha vida, né? Uma pessoa só está plenamente viva quando experimenta se está se dedicando espontaneamente de coração a esse objetivo de sua existência pessoal. E aí, Thomas Merton nos lembra, isso é um ideal. Né? Karl Rahner também falou disso. Grande teólogo jesuíta do século XX, né? Morreu na década de 1980.
teólogo alemão. Karl Rahner fala desse homem, o ser humano, autorrealizado, e acaba idealizando demais. Nós corremos esse risco. Mas, pergunta Merton, qual é a realidade? A realidade é o ser humano decaído. Nós podemos, digamos assim, nós podemos dividir a história humana, né, em antes da queda, né, nós chamamos isso de infralapsário, né, antes da queda, que está debaixo da queda. Depois o ser humano, a partir da queda até a redenção, que é a antiga aliança. Depois, com a redenção, né, quando Cristo entra na história, até a morte. E depois, o último estágio, a partir da morte, a entrada na vida eterna, a vida definitiva, né? São esses estágios da vida humana. Então, devemos ter muito cuidado com essas metáforas otimistas de poder e autorrealização, diz Thomas Merton, né? A realidade é que nós estamos no estado em que o ser humano foi redimido, mas decaído. Nós estamos no estágio em que a natureza humana precisa de redenção. E mesmo quando experimenta a redenção, mesmo quando as pessoas humanas experimentam a redenção em Cristo, a natureza continua marcada pelas sequelas daquela grande queda original. Então, não podemos ficar com essa visão idealizada de ser humano, mas sempre lembrar que essa angústia que nós trazemos, esse vazio, essa nossa condição humana, está marcada pelo pecado original. Essa é a nossa condição atual. O ápice na vida de uma pessoa é também a contemplação, a compreensão existencial de nosso próprio nada e da realidade divina, penetração repentina e intuitiva daquilo que realmente é. Aqui então, Thomas Merton fala como um bom monge, né? Um bom trapista. Ele diz que a vida de uma pessoa consiste em contemplar. Nós fomos criados por Deus, nos diz Santo Tomás de Aquino, para contemplar Deus. E mesmo após a queda original, a nossa natureza humana continua buscando contemplar Deus. Então a contemplação aqui na Terra, nossa vida terrena, é o ápice que uma pessoa pode chegar na sua compreensão existencial. A contemplação cristã nada tem a ver com a contemplação budista, por exemplo. Nós confrontamos o nosso nada com a realidade divina. Nós confrontamos o nosso não ser com aquele que é, Deus. Então, a teologia necessariamente é uma ciência contemplativa. Aqui nós devemos nos lembrar que existe uma diferença entre a tradição tomista e a tradição escotista, né? A escola dominicana, representada por Tomás de Aquino, nos ensinava que a teologia é uma ciência especulativa, porque tem como objetivo especular, ser o espelho daquilo que acontece no céu, né? Vislumbrar aqui na Terra o que seria contemplar Deus. E a escola franciscana, cujo maior expoente são Boaventura e Scotus, Duns Scotus, nos diz que a teologia é uma ciência não contemplativa, mas uma ciência prática, né? Que nos leva ao amor, que nos leva a viver a vida dos bem-aventurados. Não só ver o que eles veem, mas viver a vida dos bem-aventurados. A vitória da vida sobre a morte é o antigo e tradicional existencialismo da Igreja, diz Thomas Merton. Ele diz que é um existencialismo tão óbvio que nem precisa ser chamado de existencialismo, né? Assim que ele se expressa. De novo, vamos situar o contexto. Década de 1960, fazia grande sucesso o existencialismo ateu, especialmente francês, né? Nós temos aí Simone de Beauvoir,
Nós temos aí Sartre, né, falando da existência, que a existência precede a essência. Toda uma escola de pensamento filosófico existencialista. E Thomas Merton vem dizendo que nós não podemos nos iludir, né? A vitória da vida sobre a morte em Cristo é o existencialismo da igreja, não há outro, né? Não tem como, então, nós fazermos algum existencialismo sem colocar no centro a vitória da vida sobre a morte em Jesus Cristo. A contemplação cristã é existencial por participar de uma ação concreta de Deus no tempo. De novo, a diferença entre a contemplação cristã e a budista, por exemplo, né? A nossa forma de entender a contemplação parte da ação concreta de Deus no tempo. Nós não fazemos contemplação como Platão, por exemplo, do mundo das ideias. A nossa contemplação é de algo que irrompeu a história. Vamos lembrar aqui Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa d'Ávila, que trouxe uma grande contribuição para a vida contemplativa no século XVI, na Espanha, quando muitos místicos, ainda da tradição medieval, ensinavam que a contemplação deveria nos levar a ir desapegando de Cristo e buscando Deus Pai, e buscando uma contemplação mais espiritual, sem o uso dos sentidos, uma contemplação que fosse diretamente a Deus no seu mistério de transcendência absoluta. Santa Teresa d'Ávila disse assim: não, a contemplação cristã, a meditação, a oração mental, inclusive, é bom que seja feita na presença do Santíssimo Sacramento. E Santa Teresa vê Cristo humano, o Cristo na sua paixão. Santo Inácio de Loyola, outro espanhol da mesma época, né, também nos ensina a orar com os 5 sentidos, a aplicação dos sentidos na vida contemplativa. Então, esse contributo da mística espanhola do século XVI em diante, né, marcou definitivamente a história da vida contemplativa católica, entendendo assim que o dado da encarnação não é um adendo, não é um apêndice à vida contemplativa. Ela é a matéria por excelência de contemplação. A contemplação faz do ser humano um amigo de Deus. Algo que Platão, por exemplo, acharia absolutamente absurdo, né? Como que um ser humano pode ser amigo de Deus? Para Platão, a amizade é entre iguais, é entre pessoas do mesmo nível. Platão dizia que é impossível ser amigo de um escravo, por exemplo. Então, como é possível para Platão que nós fôssemos amigos de Deus? Impossível. Já a contemplação cristã, Nosso Senhor Jesus Cristo nos diz: eu já não vos chamo de servos, eu vos chamo de amigos. Então, porque a encarnação aconteceu, porque Cristo veio, né, e realizou a redenção, nós agora podemos ser amigos de Deus. A contemplação é o antegozo da definitiva vitória da vida sobre a morte. Então, Thomas Merton vai nos dizer, nesse capítulo, que a contemplação, né, e aqui falando de contemplação bem concretamente, na vida de oração mesmo dos cristãos, não pode ser também um anexo à nossa vida teologal, né? Se nós queremos viver a vida cristã em plenitude, há que ter momentos de contemplação, há que ter elementos de contemplação, porque a contemplação é a prefiguração da vida definitiva. E Deus já quer que nós participemos, experimentemos essa vida eterna aqui e agora, pela contemplação, pela vida mística, pela vida espiritual. Se Deus não quisesse isso, Ele não teria nos dado uma alma intelectiva, né? Não teria nos dado essa potência tão maravilhosa que é o intelecto. Bom, aí passamos para o capítulo 2, que se chama Teologia Prometeica. Vamos lembrar aí, então, o mito de Prometeu, um mito grego, né? A mitologia grega faz ali uma apresentação das relações entre os homens, os deuses, os semideuses, né, os titãs. Então tem essa figura aí, Prometeu,
que é aquele que faz um acordo com Zeus, filho de Cronos, e Prometeu quer roubar o fogo dos deuses. Isso que Thomas Merton chama de teologia prometeica é a teologia pelagiana, que pensa que o ser humano pode roubar a bem-aventurança de Deus, pode roubar esse fogo que é a graça, né? E aí Thomas Merton nos diz que o acontecimento de Pentecostes é o contrário do mito de Prometeu. Porque em Pentecostes, esse fogo dos deuses, entre aspas, né, as línguas de fogo que pousaram sobre os apóstolos e Maria, é dado gratuitamente. Então, a Thomas Merton diz que pena que Prometeu não chegou a conhecer Cristo. Ele descobriria que não precisaria roubar o fogo dos deuses e depois não precisaria pagar aquela pena eterna, né? Eterna não, 30 mil anos, acorrentado, e uma águia ali comia o fígado durante o dia e o fígado crescia durante a noite e no outro dia comia de novo o fígado, isso durante 30 mil anos. Que imagem terrível de castigo, né? Então, Prometeu teria sido poupado disso se ele existisse, obviamente, né? E se ele conhecesse a teologia cristã, a vida cristã. A graça não é estranha, não é um elemento estranho, não é algo mágico em nós. A graça, não há oposição entre o ser humano e Deus. Portanto, a graça não é uma camada que é colocada sobre a natureza. Prometeu, a teologia prometeica tem essa ideia, né, de que nós, seres humanos, só mesmo se nós roubarmos o que pertence a Deus, exclusivamente a Deus, para nós podermos ser felizes. A teologia cristã diz que não há oposição. A graça não é uma vida exclusiva de Deus. A graça é a vida de Deus que Deus quer nos dar. Nós não precisamos roubá-la. Não precisamos pretender roubá-la. Esse foi o grande erro de Adão, não é? Podemos dizer que Adão, ludibriado, enganado pela serpente, Adão quis roubar de Deus aquilo que ele já tinha gratuitamente e já teria gratuitamente se ele continuasse crescendo em semelhança com Deus. O projeto de Deus para Adão, para o primeiro Adão, para o homem, o ser humano, é crescer rumo à plena participação na vida divina. Aquilo que o apóstolo Paulo chama de até que Cristo se forme em vós. A ideia de São Paulo aí é que Deus, ao nos criar, né, quer que nós cheguemos a participar plenamente da sua vida. Então, esse foi o grande erro de Adão. E ele não tinha desculpa, porque seu intelecto, né, não era deficiente como o nosso depois da queda. Né? Os dons preternaturais, ele tinha pleno conhecimento, né? Todo conhecimento possível à natureza humana antes da queda, Adão tinha. Então, esse foi o erro. Ele querer conhecer o bem e o mal, sendo que ele já viria a conhecer o bem e o mal, quando chegasse à plenitude da semelhança com Deus. Aquilo que os orientais chamam de teoses, a participação na natureza divina, né? Bom, o capítulo 3, Thomas Merton fala da imagem e semelhança. Que nós temos a representação que Michelangelo tornou imortal na Capela Sistina, no teto da Capela Sistina no Vaticano, Deus criando o ser humano. E aqui parece que Michelangelo quis misturar a primeira e a segunda versões da criação. A primeira versão, Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E na segunda versão, no capítulo 2 do Gênesis, Deus forma com barro o corpo humano e sopra em suas narinas, né? Então tem essa dimensão do toque, esse toque do dedo de Deus com o dedo de Adão, faz a síntese dessas duas narrativas da criação. O que significa a imagem e semelhança de Deus no ser humano? Pergunta-se Thomas Merton.
Gênesis 2, 7. A partir desse versículo 7 do Gênesis 2, que diz que Deus soprou em suas narinas e ele se tornou um ser vivente, Thomas Merton comenta: Adão foi intencionado a viver e respirar em uníssono com Deus, pois como a alma era a vida do corpo de Adão, assim o Espírito de Deus devia ser a vida de sua alma. Essa frase é tirada de Santo Tomás de Aquino, que tirou, por sua vez, dos padres da igreja. Como a alma é a vida do corpo, o Espírito Santo deve ser a vida da alma, ou a graça também, né? Se diz, a graça é a vida da alma. Assim como a alma é a forma do corpo, dá vida ao corpo, a graça é que dá vida à alma. Nossa realidade é uma centelha da chama infinita do ato puro que é Deus. Nossa realidade é uma centelha da chama infinita do ato puro que é Deus. Ato puro, Santo Tomás de Aquino nos diz que Deus é ato puro no sentido que ele não tem potência. Deus não existe em potência como nós. Nós existimos em ato e em potência, né? Em potência é aquilo que nós podemos ser, é o devir, é a possibilidade que se nos apresenta. E o ato é quando nós, usando o livre-arbítrio, escolhemos o que atuar, o que ser, né? Para Deus não há nada em potência. Tudo que Deus pode ser, ele já é. Em Deus não há evolução, não há crescimento. É impossível Deus melhorar, Deus ser melhor do que ele já é. Porque ele é a perfeição absoluta de todas as virtudes, de todo o bem. Ele é o sumo bem. Ele é ipsum esse, como diz Santo Tomás. Ele é o próprio ser, na sua realização plena, né? Então a nossa realidade é uma centelha desse ato puro que é Deus. De novo, nós não precisamos roubar o fogo dos deuses, como prometeu, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós já temos em nós essa centelha divina. Diz Thomas Merton, Adão respirou, desde o primeiro instante de sua existência, o ar de uma liberdade infinitamente pura. Essas afirmações, né? Adão foi intencionado a viver e respirar em uníssono com Deus, é uma imagem poética muito bonita, né? Deus soprando nas narinas do ser humano faz com que o ser humano inspire, né? Então, o expirar de Deus é o mesmo movimento da nossa inspiração. Olha só que jogo de imagens belíssima, né? O ato de sair ar da boca de Deus, expiração, segunda parte da respiração, coincide com a inspiração do primeiro ser humano, o primeiro ato de inspiração do ser humano. Não é lindo isso? O Espírito de Deus, portanto, é que nos fez um ser vivente. O primeiro motor imóvel, para usar essa linguagem aristotélica, né? O primeiro movimento da vida. Então Deus soprou, e esse sopro de Deus nas narinas do primeiro homem iniciou esse movimento que dura durante toda a vida, a respiração, né? Um símbolo bonito para falar o princípio da vida. Deus é o fundamento da nossa existência e, ao mesmo tempo, ele não só nos cria, mas ele nos sustenta no ser. Então, cada respiração nossa está ecoando, está sendo, né, vamos dizer, um movimento contínuo a partir daquele primeiro movimento, daquela primeira dinâmica que foi o sopro de Deus. É muito bonito, muito poético essa forma de falar. Então, Adão respirou o ar de uma liberdade infinitamente pura, que é a liberdade de Deus. Toda a vida de Deus estava ali naquele sopro. Isso significa, então, que ao criar Adão, Deus também lhe deu a graça incriada, que é a sua própria vida. Graça é a vida de Deus na nossa vida. Como diz o apóstolo Paulo, Gálatas 2:20, eu vivo, mas não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. É a melhor definição que a Sagrada Escritura nos dá da graça de Deus, a vida de Deus em nós. O ser humano vivendo
em si mesmo a vida de Deus. Adão via claramente que Deus era tudo e que o resto não importava. Então aqui, dizendo, né, Thomas Merton vai dizendo como era a situação da justiça original, concessão da graça antes da queda, né? Adão vivia na comunhão plena com Deus. Então ele tinha claramente que Deus era tudo e que o resto não importava. Adão, contendo em si toda a raça humana, foi colocado na encruzilhada metafísica. Thomas Merton nos diz aquilo que a doutrina católica nos ensina também. Contendo em si toda a raça humana, Adão, por ser o primeiro pai, o primeiro ser humano, Adão coincide com a própria natureza humana. Pelo menos ali, em Adão, uma pessoa, a pessoa Adão, coincide com toda a natureza humana. É por isso que o que acontece a Adão é transmitido, tem consequências para toda a natureza humana, por ele ser o nosso primeiro pai. O intelecto e a liberdade de Adão eram o templo em que todo o mundo material justificava sua existência. Então veja, as faculdades da alma de Adão, né, intelecto e vontade, eram o templo em que o mundo rezava. É aquilo que nós dizemos na oração eucarística, né? O homem e a mulher, e por nossa voz tudo o que criastes, canta a uma só voz, né? Quer dizer, pela nossa vontade, pelo nosso intelecto, nós que somos humanos, todo o universo adora a Deus, né? Todo o mundo material encontra sentido na sua existência. Essa é a missão do ser humano. É isso que significa ser a imagem e semelhança de Deus. A imagem de Deus encontra-se na estrutura da alma: consciência, pensamento, amor. Na linguagem agostiniana, memória, intelecto e vontade, as três faculdades da alma. Memória é o que nós chamamos hoje de consciência. Pensamento é o que se chama de intelecto e amor, o fruto da vontade. Mas a semelhança com Deus, então a imagem já está na estrutura da alma. Mas a semelhança com Deus é operada na alma quando esses poderes recebem sua realização na experiência espiritual daquele do qual são imagem. Thomas Merton está nos lembrando aqui os santos padres da igreja, que fazem essa distinção entre imagem e semelhança. Imagem é o que nós somos pela estrutura da natureza, e semelhança é o que nós somos chamados a ser. À medida em que nós crescermos em direção à estatura de Cristo, né, à experiência espiritual, aí nós vamos nos tornando mais e mais semelhantes. Então, a imagem é a nossa identidade e semelhança é a nossa missão. Então, os padres da igreja dizem que a imagem está em nossa natureza e a semelhança é dada pela graça, como acabamos de dizer. Alguns padres da igreja distinguem ainda entre imago creationis, né, que a imagem de Deus na criação de Adão, e imago recreationis, no ser humano batizado, justificado, né? Nós, quando recebemos na nova aliança o batismo, recebemos a graça santificante, a justificação, nós nos tornamos imagem num outro sentido. Não a imagem da criação, imago creationis, mas imago recreationis, imagem da recriação que é Cristo, né? Que é o novo Adão. A imagem de Deus é a sede, o trono de Deus na alma. E Thomas Merton diz, e é uma pena, é uma lástima que em muitas pessoas esse trono está vago, né? Esse trono está sem ninguém sentado. Mas a imagem de Deus, a estrutura que Deus criou conosco, nosso intelecto, nossa vontade, nosso pensamento, nossa consciência, nossa liberdade, são um trono. Quer dizer que
naturalmente, nós deveríamos ter Deus reinando no centro do nosso ser. Nossa vida cotidiana, obstaculizada por nossos maus hábitos e pelos maus costumes da sociedade, é pouco mais que uma existência semiconsciente e entorpecida, quando comparada à vida real de nossos profundos si mesmos, a vida que todos deveríamos levar. Então aqui ele está falando do que nós fomos criados para ser, em contraste com aquilo que nós conseguimos ser, de acordo com a nossa frágil condição humana aqui na Terra, né? A nossa vida cotidiana, por causa da concupiscência, por causa da sociedade corrompida, por causa dessa atmosfera de pecado, mas principalmente por causa do pecado original, é nada se for comparado àquilo que nós fomos chamados a ser, né? A vida que todos nós deveríamos levar. Então, Thomas Merton está dizendo que a constatação da nossa crise existencial é a prova das consequências do pecado original. Nós não somos aquilo que fomos destinados a ser, criados para ser. E aí, então, falando do espírito, o que significa o espírito? Corpo, alma e espírito, né? Diz Thomas Merton que, embora pneuma signifique ora espírito do ser humano sem Deus, ora espírito de Deus sem o ser humano, seu sentido mais importante é o espírito do ser humano na mais íntima união possível com o espírito de Deus, ambos formando um só espírito, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 6. Então, por que Paulo às vezes usa a palavra mente, né? Psique, que nós traduzimos por alma, e às vezes ele usa a palavra pneuma, a palavra espírito? É que quando ele fala da nossa profundeza, né, o nosso ser profundo, destinado, na dimensão em que está destinado a uma união íntima com o Espírito de Deus, nós chamamos isso de espírito. É por isso que às vezes no texto bíblico, né, no texto neotestamentário, é até difícil os exegetas descobrirem se aquela palavra pneuma se refere ao espírito do ser humano ou se refere ao Espírito de Deus, porque eles não usam, em geral, as iniciais maiúsculas como nós. Então, às vezes, fica difícil, exatamente porque, como nós dissemos na imagem do sopro de Deus, é um só movimento. A expiração divina coincide com a inspiração humana. O mesmo sopro que sai de Deus entra no ser humano. Então, isso é o Espírito, a vida espiritual, né? É a nossa abertura ao infinito. É a nossa possibilidade de comunhão com Deus, com o Espírito de Deus. Como diz o apóstolo Paulo, aquele que adere a Cristo torna-se com ele um só Espírito, né? Nós rezamos na oração eucarística pedindo isso, um só corpo e um só Espírito. Capítulo 4 do livro chama-se Liberdade de Expressão, parresia. Parresia é um conceito que Thomas Merton traduziu para o inglês free speech e que foi traduzido pela edição brasileira como liberdade de expressão. Mas é mais do que isso. Liberdade de expressão é pouco. Vamos lembrar que parresia é aquela palavra que o apóstolo Paulo usa, né? Que inclusive é o lema, está no lema do meu sacerdócio, né? Que eu encontre nesse evangelho a ousadia necessária para falar dele como devo. Efésios capítulo 6, versículo 20. Então, parresia quer dizer ousadia. É a ousadia, mas no sentido positivo, não no sentido de ser audacioso, de ser pretensioso, de ir além do que deveria ir, né? Porque no português e também no inglês, a palavra ousadia ganha esse sentido negativo, né? Mas no latim, por exemplo, não. Nós rezamos no Pai Nosso, né? Audeamus dicere, ousamos dizer. Inclusive nos Estados Unidos, quando eu estudei lá, eu me lembro que o Missal, a terceira edição do Missal Romano,
estava sendo recepcionado ainda, a tradução era bem nova, né? Então havia alguns padres que achavam muito estranho, porque a nova tradução seguiu uma tradução mais literal do texto latino. Então a introdução do Pai Nosso, eles colocaram aquilo que nós já temos no português, né? Ousamos dizer. E no inglês, we dare to say, o verbo to dare, ser ousado, significa ser abusado, ser para frente, né? Tem um sentido negativo. Então, é claro que parresia aqui não é nesse sentido, né? Deus dá a Adão e Eva essa parresia, que é uma plena liberdade de falar com Deus, uma plena comunhão com Deus, como está aí representado nessa imagem, né? E havia uma harmonia plena entre todas as criaturas e Deus. A intimidade de Adão com Deus. E Thomas Merton diz que o texto do Gênesis não explica em que consistia essa liberdade, essa intimidade, essa parresia de Adão com Deus. Mas por ilação, quer dizer, por silogismo, por dedução, nós descobrimos, numa leitura do Gênesis, o que significa essa intimidade. Por exemplo, quando se diz que após o pecado, o que mudou? Adão teceu tangas de figueira, né, de folhas de figueira, para si e para a mulher. Quer dizer que agora é introduzido no relacionamento entre Adão e Deus a vergonha, a timidez. Então, a nudez deixa de ser algo belo, bom em si mesmo, né? Outra coisa é que Adão se esconde de Deus. A fuga, fugir de Deus, não querer encarar Deus, não? Deus vai à procura do ser humano, né? Então agora Adão não mais passeia com Deus no jardim, mas se esconde de Deus. Então, a partir dessas informações pós-queda, nós deduzimos como era essa parresia de Adão com Deus antes da queda. Não havia o que esconder, né? Não havia vergonha, não havia medo de Deus. Tudo isso foi introduzido como consequência do pecado original. Em Adão, a inteligência está perfeitamente unida a Deus. Seu corpo está submetida... Seu corpo está submetido à alma. Desculpe que aqui houve um pequeno problema, né? A palavra ficou escondida. Então, em Adão, a inteligência está perfeitamente unida a Deus. Consequência disso, seu corpo está submetido à alma. Porque o corpo, a inteligência, né, as faculdades superiores do ser humano e as faculdades inferiores, né, relacionadas à vida, por exemplo, a nutrição, o sono, a sexualidade, tudo que é fisiológico, biológico, né, tudo isso, as faculdades inferiores, materiais, estão plenamente submetidas às faculdades superiores da alma, do intelecto, da vontade, né? Por isso não há pecado em Adão, né? Já que a sua inteligência está perfeitamente unida a Deus. Ele não tem uma inteligência infinita, porque ele é criatura, mas por estar perfeitamente unido a Deus, né, ele tem também a ciência infusa, o que Cristo Nosso Senhor tinha, por exemplo, né? Por isso Cristo lia os pensamentos, etc. Bom, se bem que Cristo é porque ele é Deus também, né? Mas no caso de Adão é por causa da sua união a Deus. A união, a submissão de Adão a Deus era tão plena que ele vivia num estado acima da natureza, sobrenatural, né? E aí, o capítulo 5 fala do espírito no cativeiro, o que aconteceu com a queda, né? Primeiro, há uma aproximação entre Prometeu, o mito de Prometeu, e a Torre de Babel, né? Como eu já disse, que é o risco, que é a tentação pelagiana de chegar a Deus não pela graça, de afirmar que é possível vivermos sem Deus. O que Pelágio, né, o grande opositor de Santo Agostinho, né, que Santo Agostinho tanto combateu, o
O que ele dizia? Ele dizia assim que nós precisamos da graça operativa, a graça de Deus opera em nós a justificação, mas nós não precisamos da graça cooperativa. Nós não precisamos que Deus continue nos sustentando para não cair em tentação. Uma vez recebida a justificação, agora nós, por nós mesmos, conseguimos, se nós nos esforçarmos, nós conseguimos viver em estado de graça. E Santo Agostinho vai dizer que não. Se não houver a graça de Deus também nos preservando do pecado, da tentação, nós não temos salvação, né? Então existe uma aproximação aí. O que aconteceu com a Torre de Babel, né? O ser humano, os descendentes de Adão e Eva, de Caim e Abel, eles querem chegar a Deus na marra, na força, sem a graça, sem que Deus dê a graça de chegar a ele, né? Eles querem chegar ao céu, reconquistar o paraíso de onde foram expulsos, né? Seus primeiros pais, na marra, na força, sem a graça. Adão quer melhorar sua sabedoria e ciência, acrescentando-lhe o conhecimento do mal. Então, esse foi o erro de Adão. Veja, ele já tinha uma plena sabedoria e ciência, mas enganado pela serpente, ele acreditou que seria possível melhorar ainda mais, ser um pouco mais do que ele já era, né? Ele não estava satisfeito com o que Deus fizera. Tudo aquilo, essa vida maravilhosa que ele tinha, suas faculdades superiores, tendo domínio das inferiores e tudo mais. Ele queria melhorar. Ele já conhecia plenamente o bem, então ele queria melhorar conhecendo também o mal. O conhecimento do bem e do mal. Veja que a proposta da serpente não era conhecer só o mal. Aí que está a artimanha do inimigo, do mentiroso, né? Ele não propõe assim, olha, coma esse fruto para você ir para o inferno, para você ser perverso, para você ser maldoso. Não. Ele diz o seguinte, você está só conhecendo o bem, mas saiba que existe outra coisa além do bem. Saiba que existe um outro lado. Existe um revés. E você não quer ter o direito de escolher? Então, no fundo, o pecado original, a tentação original foi Adão trocar a liberdade pelo mero livre-arbítrio. Porque livre-arbítrio é isso, é querer escolher entre o bem e o mal. E liberdade é escolher somente o bem, porque se eu escolho o mal, eu não estou sendo livre. Escolher o pecado é escolher a negação da liberdade. Então ninguém pode, usando a liberdade, escolher o mal. Santo Agostinho nos diz isso no Tratado sobre o Livre-Arbítrio, né? Esse foi o grande erro de Adão, portanto. Querer melhorar conhecendo o mal, para poder escolher, para poder ele mesmo discernir, né? Sem a ajuda de Deus. Então Adão perdeu a experiência de sua bondade, sua própria bondade, e aí por isso ele perdeu a imortalidade, porque ele estava unido a Deus, né? Ele não morria, ele estava plenamente unido a Deus, então por isso ele não morria. Essa amizade, essa união plena com Deus o sustentava na existência, sem morrer. E ele vivia na contemplação plena, ele via Deus face a face. Ele vivia no domínio de si e no domínio da criação. Tudo isso ele perdeu quando ele fez essa opção errada, né? Perdeu o domínio de si. Então agora, as faculdades inferiores, né? O desejo, a gula, enfim, todos os desejos biológicos, carnais, enfim, acabam dominando, né, a vontade de Adão, chegando ao ponto do próprio São Paulo dizer, não faço o bem que quero e faço o mal que não quero, é porque São Paulo é filho de Adão, né? A consequência do pecado original. Perdeu o domínio de si, perdeu o domínio da criação, perdeu a condição de filho de Deus. Por isso, o Verbo, o Filho eterno de Deus, ao se encarnar, também se chama Filho do Homem. Porque filho do homem já era Adão. Adão, filho do homem, filho de Deus. Sua imunidade diante da paixão desordenada, Adão também perdeu. É o que nós chamamos de concupiscência. Ele não está mais imune, ele não está mais neutro. Esse foi o grande engano, eu dizia,
da serpente, a mentira. Ele dizia, se você conhecer o bem e o mal, você vai ficar no meio, neutro, e vai poder escolher. Mentira. Mentira. Porque exatamente essa imunidade é que Adão perdeu. Ele perdeu a possibilidade de não pecar. A consequência do pecado original, e isso passa para todos os descendentes de Adão e Eva, é a concupiscência, essa inclinação, essa tendência para as coisas baixas, desordenadas e más. Ele perdeu a isenção da ignorância e perdeu a incapacidade de sofrer. Olha quanta coisa Adão perdeu ao escolher o pecado, ao escolher a desobediência a Deus, a romper com a comunhão com Deus. Aí também, de novo, a ilustração que Michelangelo faz na Capela Sistina, né? Adão e Eva sendo expulsos do paraíso. A serpente enganando primeiro, entregando o fruto para Eva, e depois, do lado direito, Adão e Eva sendo expulsos. Adão perdeu não o livre-arbítrio, mas a liberdade em sentido pleno, que consiste em alcançar sem obstáculos aquele amor para o qual fora criado. É o que eu acabei de dizer, né? A diferença entre livre-arbítrio e liberdade em sentido pleno. Ele perdeu a liberdade, continua com o livre-arbítrio, mas perdeu a liberdade. Lembre-se que Nosso Senhor nos diz em João capítulo 8, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ninguém pode dizer, eu sou livre, por isso eu peco. Não, você peca porque é escravo do pecado, você não está sendo livre, né? Está sendo escravo. São Bernardo de Claraval nos ensina que a queda não foi apenas o rebaixamento do sobrenatural ao natural, explica Thomas Merton, mas um colapso para dentro da ambivalência em que a natureza histórica, na qual o ser humano foi realmente criado para a união sobrenatural com Deus, ficou de cabeça para baixo e às avessas. O que quer dizer isso? Ensino de São Bernardo, colhido aqui pelo cisterciense de estrita observância, Thomas Merton. Quando Adão cai, né, a queda de Adão não é simplesmente perder a vida sobrenatural e ficar na vida natural. Não foi só isso. Foi mais do que isso, né? Digamos assim, que a vida sobrenatural deu a Adão uma elevação muito grande. É aquilo que a gente costuma dizer, né? Quanto maior o salto, maior a queda, né? Então Adão, de fato, tinha uma elevação muito grande. Ele estava acima, né, dos outros animais por causa da sua condição de imagem e semelhança de Deus. Então a sua queda não foi simplesmente para a situação do natural, mas foi uma queda muito mais profunda, né? Foi um crescimento de cabeça para baixo, às avessas. Thomas Merton diz que Adão rompeu a comunhão com Deus e ele entrou em si mesmo. Ele estava todo em Deus, ele entrou em si mesmo. E ao entrar em si mesmo, ele se atravessou e foi para um outro lado. Uma imagem figurada para dizer, né? É como se Adão estivesse diante de Deus. Ele estava voltado para Deus. Por causa do pecado original, ele se volta para si mesmo. Voltando para si mesmo, ele quer fugir de Deus, ele quer ir o mais longe de Deus possível. Então ele atravessa a si mesmo e vai para trás, né? Essa imagem plástica para nós entendermos que o pecado original, a queda, foi mais do que apenas rebaixar do sobrenatural ao natural. Então, por isso que ele nos diz, né, que se fosse apenas cair do sobrenatural ao natural, né, bastaria então ele viver. Veja bem, na página 56, eu vou ler aqui, né, o que o próprio Merton escreveu, que a gente tem uma visão melhor. Ele diz assim: se na queda original tivéssemos sido reduzidos ao nosso nível natural, nossa condição não teria sido tão ruim. Teríamos, de fato, ficado mortais, sujeitos à ignorância, ao sofrimento e a tudo mais, mas
teríamos sido capazes de nos resignar ao nosso destino e, de certa forma, nos acomodar a ele, pois, afinal, a natureza humana não foi arruinada em sua essência, apenas enfraquecida pelo pecado original. Né? Mas não foi só isso, não foi só voltar ao natural. Nós poderíamos viver uma vida naturalmente boa, mas como começamos o livro, o capítulo 1, falando, a queda instituiu em nós um vazio, um buraco, né? Um problema, um conflito entre o ser e o não ser. Foi muito mais, portanto, do que apenas cair no natural. Então agora o trabalho de restauração vai ser muito maior. É exatamente isso também que nós lemos no texto de Romanos, no início da aula. O apóstolo Paulo faz questão de dizer: o dom da graça não é comparável à queda. Ou seja, o segundo Adão não vem apenas tapar um buraco do primeiro. Ele não é proporcional à queda. No outro lugar, o apóstolo Paulo diz também, no mesmo sentido, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus, ela não vem no mesmo nível, ela não está competindo com o pecado, porque ela é infinita. O pecado, por pior que seja, é finito. Né? O pecado é uma criação humana e, portanto, é finito. A graça é infinita. Não sendo mais espiritual, o corpo dominou seu espírito. Então aí está a ilustração, Deus perguntando, pedindo contas a Adão, e Adão transmitindo a culpa para Eva. Foi a mulher que me deste. Por que fizeste isso? E Eva diz, foi a serpente. A Eva aponta para a serpente, né? Um apontando para o outro. Essa é a consequência triste e nefasta da queda. Não sendo mais espiritual, então, a dimensão do espírito, né? Aquele sopro, aquela dimensão de abertura do ser humano para o Espírito de Deus, no qual eles são um só espírito, isso é quebrado. Então o corpo dominou o seu espírito. Adão atravessou o centro de si mesmo e emergiu do outro lado para escapar de Deus, reconstruiu mentalmente todo o universo à sua própria imagem e semelhança. É o que nós vemos no livro do Gênesis, a continuidade, né? Depois de Adão e Eva, aí vem Caim e Abel, olha a desgraça que aconteceu, um irmão matando o irmão, né? E depois vem o pecado se alastrando, vem a Torre de Babel, né? Vem aí toda a história da humanidade. Porque o homem, então, reconstrói o universo à sua própria imagem e semelhança. Mentalmente. Olha só o que Thomas Merton está dizendo. Está dizendo que um efeito do pecado original é que nós perdemos a capacidade de ver a realidade como ela é. Nós vemos a realidade afetada pelos nossos impulsos negativos. Nós vemos a realidade com óculos do pecado original. Nós vemos o mundo com esses óculos do pecado original. É por isso que Thomas Merton nos diz aqui, citando Eclesiastes, né? Ele diz assim, depois que Adão atravessou o centro de si mesmo e emergiu do outro lado para escapar de Deus, né? Este é o trabalho doloroso e inútil que foi herdado por seus descendentes. O trabalho da ciência sem sabedoria, a dura faina de recolher e unir fragmentos que nunca vão fundir-se num todo perfeitamente integrado, o trabalho da ação sem a contemplação, que nunca termina em paz ou satisfação, uma vez que nenhuma tarefa é terminada sem que apareçam 10 novas tarefas a fazer. São muito poucos os que temos a honestidade de dizer com o Eclesiastes, e assim detestei a vida. Para mim é mal tudo que se faz debaixo do sol. Tudo é ilusão e uma corrida atrás do vento. E detestei todo o trabalho que suportei debaixo do sol. Ou seja, o trabalho que era prazeroso para Adão, agora torna-se penoso depois da queda. Né? Então, essa é uma má compreensão, uma deturpação da visão das coisas. Né? Como eu disse, nós não vemos mais a realidade como ela é. Nós vemos a realidade deturpada, né, pelo pecado.
E aí diz Thomas Merton, se quisermos voltar para Deus, temos que fazer o caminho inverso de Adão. Ou seja, temos de voltar por onde ele veio. O caminho passa pelo centro de nossa alma. Por isso é que Thomas Merton insiste em falar da contemplação, eu disse lá atrás, né? Porque Adão abriu mão da contemplação, ele via Deus face a face. Isso era contemplação, né? Ele abriu mão disso, ele recusou isso para fugir de Deus. E atravessou o centro de si mesmo. Agora é necessário fazer o caminho inverso. É preciso passar pelo centro de mim mesmo, é preciso, portanto, passar pelo autoconhecimento, mas não para ficar no autoconhecimento, para voltar a contemplar Deus. Muito bonita essa imagem, né? Essa trajetória que ele conta. A angústia espiritual do ser humano só tem um remédio, a mística. A presença de Deus em nós é a presença de sua semelhança em nosso espírito. Semelhança que é mais do que uma representação. É a palavra do próprio Deus unida à nossa alma pela ação do seu espírito. Então a presença de Deus em nós, é o que nós chamamos de graça, é a presença de sua semelhança em nosso espírito. A graça de Deus nos é dada para reconstruir em nós a imagem, a semelhança. A imagem nós não perdemos. Para reconstruir em nós a semelhança. Por isso a graça justificante, a graça santificante. Né? Tudo isso quer dizer, Deus quer refazer em nós a semelhança a Ele. Para que nós possamos voltar a ter plena comunhão com Ele e assim ser felizes plenamente. Aí chega-se ao capítulo 6, o segundo Adão. Esse ícone, o autor pintou Cristo na esquerda e Adão na direita. Né? E eles são bem semelhantes. A diferença é que Adão está nu, Cristo está revestido das duas naturezas. Né? E aí no meio nós temos a árvore, que para Adão era a árvore do pecado, a árvore da tentação, do conhecimento do bem e do mal, e Cristo é a árvore da cruz. Então nós temos uma visão equivocada na cristologia. A visão equivocada é a seguinte: Adão seria a primeira tentativa de Deus que foi fracassada, e Cristo é a segunda tentativa, o que nós chamamos de o plano B. Essa visão é equivocada, porque no Novo Testamento nós percebemos que Adão está totalmente subordinado a Cristo. Não é o Cristo não é um anti-Adão, é um novo Adão. Então, esse ser novo, vamos lembrar que no latim, novo tem o sentido de último. Não é novo no sentido assim, né, mais um a mais. Novo quer dizer o último. Quer dizer, para onde caminhava aquele. O primeiro Adão caminhava, era uma visão profética, era uma imagem profética do verdadeiro Adão. Então, nesse sentido, Cristo é o verdadeiro Adão. Aquilo que Deus pretendia criar ao criar Adão. Adão, uma figura profética de Cristo. O alfa e o ômega, nos diz o próprio Cristo no Apocalipse. As extremidades dos tempos têm em suas mãos o ponto de encontro. Ele contém em si todos os extremos. É isso que, para Thomas Merton, significa dizer que Cristo é o A e o Z, o princípio e o fim, como nós dizemos ao preparar o Círio Pascal. A criação do ser humano à imagem de Deus fez de todas as pessoas cópias criadas do Verbo, que é a imagem eterna e incriada do Pai. Então, ao chegar aqui no capítulo 6, Thomas Merton nos diz que nós somos criados à imagem, mas imagem com I minúsculo, nós somos cópias da imagem, porque nos diz o apóstolo Paulo em Colossenses que Cristo é a imagem do Deus invisível. Então, a imagem por excelência é Cristo, nós somos apenas cópias da imagem, que é o Verbo. Quando Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus, todos fomos criados nele com uma natureza capaz de ser conformada ao Verbo de Deus. Então, todos nós fomos criados em Adão. Por isso nós dizemos que Deus me criou.
aquela passagem de Deus soprar nas narinas não aconteceu pessoalmente comigo, mas porque eu estava em Adão, eu fui criado por Deus. Eu sou criado por Deus. Né? Cada ser humano deve se sentir, deve se saber criado, porque estava em Adão, nosso primeiro pai. Então, todos fomos criados nele com uma natureza capaz de ser conformada ao verbo de Deus. Aquilo que nos diz Karl Rahner também. O que é a concessão da graça a nós, seres humanos mortais normais, é a união hipostática em Cristo. Ou seja, se Cristo é um homem, e a sua natureza humana, a sua alma humana é uma criatura, né? Cristo não é uma pessoa criada, é a pessoa eterna, mas ele é uma alma e um corpo criados. Cristo é uma criatura nesse sentido, enquanto ser humano ele é uma criatura. Uma criatura destinada eternamente a ser a união hipostática, a ser a encarnação do verbo. União hipostática significando aí aquele ponto da matéria que Deus assume. Né? Então, esse homem, Jesus de Nazaré, é a encarnação de Deus. E ele revela que todo ser humano, a natureza humana, é capaz de ser conformada ao verbo de Deus. Aconteceu plenamente em Cristo, mas todos nós, por sermos da mesma natureza humana que Cristo, temos capacidade. O homem é capax Dei. Começa assim o catecismo da igreja. Né? O homem é capaz de Deus. Então nós temos a necessidade de um mediador. Alguém que reunisse a natureza divina e a natureza humana, cuja separação foi causada por Adão. Mas Cristo, diz Thomas Merton, é mediador não ocasionado por Adão, não apenas da redenção dos pecados, mas mediador já da criação. Então, precisamos entender bem isso. Cristo é o mediador não só quando ele expira na cruz, morre na cruz por nós. Não é só para a remissão dos pecados que ele é o nosso mediador. Ele é o mediador já da criação. Quem nos disse isso foi Duns Scotus, de novo. Né? Duns Scotus é aclamado pelo Papa São Paulo VI como o cantor do verbo encarnado. De fato, a teologia de Duns Scotus é um primor de cristologia. Né? Cristo é o primaz da criação. Cristo é o primeiro, o primogênito de toda a criação, para citar São Paulo. Né? Então, ele é o mediador quando Deus disse, faça-se a luz, faça-se, né, a terra. Esse faça-se era Cristo o mediador, essa palavra de Deus. Né? Ele é o mediador não só na cruz derramando sangue por nós, ele é o mediador da nossa criação. Quando Deus me criou em Adão, ele me criou por meio do seu Filho. Mesmo se não tivesse se encarnado, o Verbo teria sido a imagem arquetípica de cada alma humana criada à imagem de Deus. Como Deus, Cristo é imagem perfeita de Deus. Como homem, ele é semelhança perfeita de Deus. Por isso, então, nós somos destinados a nos conformar a Cristo. Cristo é a natureza divina que assumiu a humana, que desceu a nós. Então, agora, se nós nos igualarmos, se nós formos discípulos de Cristo, homem Cristo, nós automaticamente estamos nos unindo a Deus. Esse que é o propósito da encarnação, né, e do discipulado. A alma de Cristo unida ao Verbo é a fonte da graça pela qual esta união se realiza em nós. A alma de Cristo unida ao Verbo é a fonte da graça pela qual essa união se realiza em nós. Por isso, Santo Tomás, na terceira parte da Suma Teológica, nos diz que a graça sacramental, a graça dos sacramentos, né? Deus é a causa e Cristo é o instrumento. A natureza humana de Cristo é o instrumento, a causa instrumental. Porque a alma de Cristo é o que ele tem em comum conosco, né? Na sua condição humana. Nós também temos uma alma como a de Cristo, só que decaída, a dele não é decaída. Mas da mesma matéria, vamos dizer, entre aspas, né? Da mesma
matéria-prima, usando aqui o termo matéria-prima no sentido poético, né, que é a alma de Cristo. A alma dele é plenamente humana. Então, como a alma de Cristo está totalmente unida ao Verbo, unida à segunda pessoa da Trindade, nós, unindo-nos a Cristo, também podemos ser agraciados, podemos voltar à amizade com Deus. A imagem incriada de Deus está em nós, primeiro, como fonte de nossa vida natural, independente da nossa escolha, é algo atemático. Vamos entender aqui o que significa atemático. E essa expressão aqui não é de Thomas Merton, não. É do Karl Rahner, como já mencionei, né? Rahner diz o seguinte, que a tematização da graça se dá pela fé. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé. A fé explícita em Cristo é a tematização, quer dizer, expressa a graça como um tema. Nós temos consciência dela, né? Nós sabemos explicitamente dela. Mas existe algo anterior. A imagem incriada de Deus está em nós já na vida natural, já por sermos criados, e ao sermos criados à imagem e semelhança de Deus, e ser sustentados no ser por Deus, isso independe da nossa escolha. A graça nos foi dada antes do exercício da nossa liberdade, senão não seria totalmente gratuita. Teria cooperação nossa, nós aceitamos. Mas existe uma dimensão da graça que é anterior à nossa liberdade, nosso consentimento. Deus nos dá. Claro, nós podemos depois rejeitar, podemos recusar, mas ela nos é totalmente gratuita. Vamos imaginar a diferença entre um presente de Natal, que a criança pediu o ano inteiro, e um presente inusitado de Natal. A criança nem sequer imaginava que poderia pedir. Não tem nem comparação. É muito melhor receber um presente que eu nem conseguia imaginar. Aquilo que São Paulo nos diz, né? Aquilo que nem subiu, nem sequer subiu ao conhecimento humano, que o ser humano não consegue nem imaginar, é isso que Deus tem preparado para nós, né? E como nós dizemos numa oração coleta da missa, né? Deus nos dá mais do que ousamos pedir, né? Muito mais, Ele supera a nossa capacidade de pedir. Então, a graça incriada nos faz imagem e semelhança de Deus, independente da nossa escolha. Isso é atemático. Nós não precisamos ser cristãos, não precisamos ter consciência, não precisamos fazer teologia, não precisamos ser contemplativos para saber disso. O ser humano, exercendo o seu intelecto e a sua vontade, a nobreza da sua alma, ele já está, vamos dizer, usufruindo, mesmo sem saber, dessa graça incriada, a graça de ser imagem de Deus. É isso que quer dizer atemático. E isso os pagãos também têm, isso os ateus também têm, né? Todo ser humano. É por isso que nós defendemos os direitos humanos. E não só os direitos daqueles que são bonzinhos, né? Independente se são bonzinhos ou não, porque a moral vem depois. Nós estamos falando aqui do âmbito da natureza, da nossa identidade, né? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos dotados de intelecto e vontade. O que nós vamos fazer com o intelecto, se vamos usar para o mal? O que nós vamos fazer com a vontade, se vamos usar para tirar o gatilho, cometer o homicídio? Aí já é outra coisa. Mas pelo fato daquele assassino ter em si intelecto e vontade, inclusive com a possibilidade de cometer um crime bárbaro desse, lhe dá, vamos dizer assim, a imagem e semelhança de Deus. Ele é a imagem e semelhança de Deus, porque ele tem condições de pensar, de escolher. E isso é atemático. Ele não precisa saber disso conscientemente, explicitamente. Está implícito. E num segundo momento, a imagem incriada de Deus está em nós como fonte da nossa vida sobrenatural. E aí sim depende da nossa resposta ao amor de Deus. Aí a graça é temática, né? Aí eu tenho que
explicitamente ter fé. Quem crer e for batizado será salvo, né? Diz o apóstolo. Aliás, o próprio Jesus disse isso, né? Evangelho de Marcos. Então, Cristo, o segundo Adão. São Paulo fala no 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, que Adão foi constituído um ser vivo, ser vivente. E Cristo é um espírito vivificante, né? São Bernardo nos lembra Thomas Merton. Tem uma teoria bonita sobre o desejo de Deus. Ele diz que aquela bem-aventurança, felizes os puros de coração porque verão a Deus, significa que o ser humano, Adão, ele só tinha um desejo, Deus. Ele só desejava Deus. Toda a capacidade dele, intelecto e vontade, toda a capacidade dele era voltada para Deus. Deus era a consumação do seu desejo. Toda a sua capacidade de desejar estava voltada para Deus. E com o pecado original, esse espelho que refletia Deus no ser humano quebrou-se em milhares de pedaços. Por isso, então, o desejo de Deus quebrou-se e se desviou para milhares e milhares de objetos desejados. Por isso nós desejamos comer demais, a gula, desejamos o prazer desenfreado, a luxúria, desejamos muito poder, soberba e todos os outros pecados, né? Os pecados são efeito, os pecados atuais são consequência dessa quebra do desejo de Deus em milhares de desejos miúdos, né, pequenos. Por isso, nós podemos dizer que aqueles que estão no pecado, por exemplo, uma pessoa que deseja drogar-se, que deseja embriagar-se, que deseja adulterar, etc., né? Deseja cometer a corrupção para enriquecer ilicitamente. Todos esses desejos, no fundo, são desejos de Deus quebrados. Se somássemos todos esses pequenos desejos pervertidos, se pudéssemos colar esses desejos todos, nós veríamos o desejo de Deus. Se pudéssemos compor de novo isso que foi quebrado, voltaríamos a ser Adão antes da queda. Mas não é possível, né, quebrar. Recolar esses pedacinhos, né? Por isso é que nós falamos da necessidade da ascese, da mortificação, da penitência. O que é o jejum? O que é a abstinência de carne nas sextas-feiras? O que é a penitência? É o ser humano tomando consciência de que esses desejos, milhares de desejos, eles um dia foram desejos somente de Deus, reeducá-los, né? Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra da boca de Deus. É fazer com que nosso corpo se subordine de novo à alma e entenda que o que ela está desejando, no fundo, só Deus pode saciar, né? Deus é essa imagem refletida no espelho do nosso desejo interior. A primeira criação do mundo e do ser humano nada mais foi do que outra daquelas figuras ou tipos proféticos que prefiguravam uma realidade bem maior do que eles próprios, a realidade de Cristo e de seu reino. Então veja, a primeira criação era apenas um tipo profético da recriação, da vida nova, que é a realidade de Cristo e de seu reino. Então o primeiro Adão, sem qualquer esforço, encontrou em si toda a natureza humana. Adão não fez nada, simplesmente por ter sido criado por Deus como o primeiro ser vivo, né, ser vivente. Ele, sem qualquer esforço, ele olha para si e vê a natureza humana inteira. O novo Adão foi com grande esforço que ele tem que reunir toda a humanidade em seu corpo místico. É aí a razão de ser da igreja. Aí a missão, ide evangelizai, né? Fazer com que todos os povos sejam discípulos meus, é o que nosso Senhor Jesus Cristo nos diz. Então, o Cristo total. Nós temos a missão de, com a igreja, e é o que nós proclamamos na festa de Cristo Rei, encerrando o ano litúrgico, cada ano, né? Proclamar que Cristo é a cabeça universal. Ele quer recapitular em si todas as coisas,
né? Então, a missão da igreja não perdeu o seu sentido. Por causa dessa teologia ranneriana que diz que não é necessariamente ser temática a fé, a graça, não é necessário ser tematizada, ela pode ser atemática, quer dizer que uma pessoa, mesmo sem crer explicitamente, se ela praticar o bem, se ela buscar seguir os ditames da consciência, se ela buscar a verdade, ela mesmo sem saber está buscando Deus, portanto, ela pode ser salva, né? Isso não anula, isso não torna sem sentido a missão da igreja, já que a missão da igreja é tematizar essa reunião de todos no corpo de Cristo. Para que Cristo, veja bem, nós pela natureza somos herdeiros de Adão, porque é segundo a carne, é segundo a natureza. Agora, nós não somos herdeiros de Cristo segundo a carne. O apóstolo Paulo diz claramente isso. É pela fé que nós somos herdeiros de Cristo, né? Pela fé. Então, para que Cristo seja o novo Adão, recuperando em nós aquela imagem e semelhança que nós perdemos no primeiro Adão, nós precisamos aderir a ele pela fé, né? Quanto mais explicitamente, melhor. Precisamos nos tornar membros do seu corpo místico. O novo Adão não é apenas Jesus, a cabeça. O novo Adão é, portanto, todo o corpo místico, o que Santo Agostinho chama de Christus totus, o Cristo total. É isso que significa aquela afirmação de São Cipriano, extra ecclesiam nulla salus. Fora da igreja não há salvação. Igreja enquanto corpo místico de Cristo, não igreja enquanto diocese tal, instituição com CNPJ tal, ou igreja católica apostólica romana. É claro que essa igreja, esse corpo místico, subsiste plenamente da Igreja Católica Romana. Essa é a nossa fé. Mas não é. Essa frase de São Cipriano não quer dizer que todos têm que ser explicitamente católicos para serem salvos. Quer dizer que ser salvo significa ser membro do corpo místico de Cristo. Ou explicitamente, ou implicitamente. Ou de modo temático, pelo batismo, ou de modo atemático, sem saber. É possível a salvação, então, só dentro da igreja, nesse sentido de corpo místico. No capítulo 7, Thomas Merton fala da vida em Cristo. Então ele diz, se minha verdadeira identidade espiritual está em minha identificação com Cristo, então, para me conhecer plenamente, devo conhecer a Cristo. De novo, o sentido da tematização da fé. Então, não basta eu me conhecer plenamente. Para eu me conhecer plenamente, eu preciso ser discípulo, né? Por causa dessa identidade espiritual, essa identificação espiritual minha com Cristo, existencial, eu preciso conhecer Cristo para me conhecer plenamente. É o que o Concílio Vaticano II diz na Constituição Gaudium et Spes, que Cristo revela o homem a si mesmo e revela Deus ao homem. Então, para que tematizar a fé, né? Por isso, porque nós precisamos conhecer Cristo para nos conhecer plenamente, para exercer plenamente a nossa condição humana. Jesus não apenas nos ensina a vida cristã, ele a cria em nossas almas pela ação do seu Espírito. Nossa vida nele não é questão de mera boa vontade ética, não é mera perfeição moral. É uma realidade espiritual totalmente nova, uma transformação interior. É aquilo que Bento XVI já disse, no documento de Aparecida, por exemplo, né? Depois o Papa Francisco citou diversas vezes. O ser cristão não começa com uma teoria, com uma ideia. O ser cristão é um encontro com uma pessoa concreta, um encontro vivo com Cristo, né? Então, Cristo não é o criador de uma ONG, de uma instituição filantrópica. Aqui voltamos ao início do livro, né? Ele cria em nós essa graça. A graça não é um conhecimento. Esse foi o erro da gnose, o gnosticismo dos primeiros séculos da igreja, né? Já no tempo do apóstolo São João, né? Pelo conhecimento, conhecendo, eu produzo a graça de Deus e reconcilio com Deus. Não.
né? A vida cristã não é algo que seja pelo conhecimento que nós adquirimos, mas é algo que Deus cria em nós. A graça é uma res, é uma coisa que Deus cria em nós. Nós temos no português hoje uma deturpação, uma visão pejorativa da palavra res, da palavra coisa, né? As pessoas nem gostam mais de rezar a oração tão antiga de consagração a Nossa Senhora, né? Tomai-me, recebei-me como coisa e propriedade vossa, né? Aí alguém teve a ideia de substituir. Não pode falar coisa mais, porque eu não sou uma coisa. Não, é uma coisa. Nós somos tudo que existe é chamado de coisa em latim, né? Res. Coisa quer dizer algo existente realmente, né? Então a graça é uma coisa. Uma coisa, quer dizer, uma res, algo que existe, não existia e passou a existir. A graça em nós não é meramente uma questão de não imputar o pecado, de Deus não levar em conta o pecado. Não é uma questão de fingir que não está vendo, como numa visão deturpada da teologia luterana, que muitas vezes se disse, né? A graça é algo realmente, é uma vida nova que realmente Deus cria em nós. É um princípio de ação que move a nossa vontade, é um hábito, né, que Deus cria em nós. O Cristo natural nos redime, o Cristo místico nos santifica. O Cristo natural morreu por nós, o Cristo místico vive em nós. O Cristo natural nos reconcilia com seu Pai, o Cristo místico nos unifica nele. Então aqui esse autor, o Pratt, né, ele está fazendo uma distinção entre o Cristo natural e o que nós chamamos de Jesus histórico, né? E o Cristo místico é o que nós chamamos de Cristo da fé. O Cristo natural nos redime, o Cristo místico nos santifica. Então, claro que é o mesmo Cristo, mas o que Thomas Merton quer nos chamar a atenção aqui é para nós termos uma visão mais ampla do ministério de Cristo, né? Não se deve entender que o sacrifício do Cordeiro foi unicamente realizado quando ele estendeu os braços na hora da sua paixão, derramou seu sangue e tal. Aquilo dali foi a tematização, para usar a linguagem haneriana, a tematização da autoentrega de Deus, né, desde toda a eternidade, né? A primeira carta de São Pedro chega a dizer isso, que o sacrifício de Cristo é cósmico, né? Ele desde toda a eternidade se entrega ao Pai, porque é isso que significa ser filho. Ele é gerado pelo Pai eternamente e se entrega ao Pai. Então a morte de Cristo na cruz é a tematização, é a expressão histórica, terrena, dessa realidade que é eterna, que já acontece no Cristo místico. Então, Thomas Merton diz que nós precisamos superar o extrinsecismo, aquilo que Rahner e von Balthasar já diziam também, né? Esse extrinsecismo, essa visão dualista entre natural e sobrenatural. Ele diz assim: a vida sobrenatural, que o torna espiritualmente presente em mim, é tão realmente minha quanto a vida física que o faz naturalmente presente em mim. Ambas as vidas são dons. Atenção para uma correção aqui. Está escrito quando, mas é quanto. Então, a vida sobrenatural é tão realmente minha quanto a vida natural. A graça, portanto, não é algo exterior a mim, não é algo extrínseco a mim. Ele não se confunde com a natureza, mas ele é intrínseco, né? Uma vez que Deus me concede a graça, exatamente, repito, Gálatas 2:20, eu vivo, mas não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, mas eu vivo. Então a graça, sou eu que vivo a vida de Deus, mas sou eu que vivo, mas é a vida de Deus, mas sou eu que vivo. E a gente pode ficar assim, nesse jogo de palavras, para dizer que não é algo sobreposto a mim, né? E que, enfim, algo que foi acrescentado exteriormente, mas é algo que Deus cria em mim, né? A graça. Então, meus irmãos, essa foi uma leitura. Ainda tem mais 2 capítulos, mas eu não vou chegar lá, né? Tá bom por aqui. Que seria a parte que ele fala do batismo. Mas assim, então, nós terminamos essa leitura
do livro de Thomas Merton, que eu recomendo, né, a leitura a todos. O Homem Novo. Deus abençoe.